Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho continuando, né, nosso assunto sobre química orgânica, certo? Bom, o que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje? Nós vamos falar, então a gente já começou a tratar sobre o assunto, né? Falei um pouquinho sobre as cadeias e agora eu vou falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos, certo? A gente vai aprender a dar nome para esses hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, o que são hidrocarbonetos, na verdade? Os hidrocarbonetos são, né, elementos orgânicos que só têm hidrogênio e só tem carbono, certo? Bom, hoje nós vamos começar com o mais simples, tá? Toda a nomenclatura dos compostos orgânicos a gente faz da mesma forma, tá? Então não é muito complicadinho, é até tranquilo para se fazer, tá? Então a gente vai fazendo essas nomeações. Entra. Coisas que acontecem em casa. Então vamos lá. Ó, então nós vamos falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são compostos que só têm hidrogênio, só tem carbono, e nós vamos falar sobre os alcanos hoje. Então, quem são os alcanos, tá? Os alcanos são os hidrocarbonetos mais simples que nós temos. Então, esses compostos, eles só têm, né? Só tem ligações simples, não tem ligação. Olha que tá errado, peraí. Não tem ligações duplas, só tem ligações simples e eles são bem tranquilos para nomear. Por que a gente tem que aprender a nomeá-los? Porque aprendendo a nomear esses compostos, a gente vai concluindo os mais complexos, tá bom? Então, nós temos compostos mais simples e compostos mais complexos. Então, nós vamos ver os alcanos. Então, lembrando, hidrocarboneto, então, substâncias orgânicas que têm carbono e hidrogênio, tá? Então, esse primeiro exemplo é um hidrocarboneto, por quê? Carbono e hidrogênio. O segundo tem um oxigênio ali. O oxigênio já descaracteriza ele como hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um grupo de compostos, tá? Esse outro aqui forma um desenho, né? Um desenho geométrico tranquilinho, tá? Os principais alcanos. Bom, nós temos aí o metano, tá? Que vocês vão ler depois, porque nós vamos fazer uma atividade disso. O biogás, o propano, a importância deles. Não é isso que nós queremos. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar nomes para eles. É isso que nós vamos fazer essa aula. Bom, o que nós temos? Nós vamos usar que o número de carbonos. Então, a gente vai contar, tá? Ó, para dar nome, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar isso daqui. A gente vai utilizar o número de carbonos e quando ele tem radical. O que significa isso? Ó, nós temos aqui uma cadeia, tá? Então, eu vou especificar melhor aqui para vocês entenderem. Ó, nós temos uma cadeia carbônica. O que é uma cadeia carbônica? É uma molécula. Essa molécula aqui, CH3, CH, depois lá para cima tem um CH3. Então, nós temos, ó, CH3, CH e CH3. E lá em cima, nós temos um CH3. É uma ramificação. Boa noite, Maria. É como se fosse um braço ali, um ramo, um galho numa árvore. Boa noite, Amabile. É como ele fosse
um galho. Então, nós temos uma cadeia principal e nós temos essas ramificações. Para a gente dar nome, a gente vai precisar entender essas ramificações e o nome da cadeia. Bom, as ramificações, cada um tem um nome também, ó. A gente chama de grupo metila, né? O nome dele é metil, etil, propil, butil e pentil. Eu vou fazendo com exemplos que eu acho que é mais fácil. Ó, eu vou fazendo com exemplos aqui para a gente entender melhor, porque daí vocês vão conseguir entender, tá? Boa noite, Maria Beatriz. Ó, eu vou nomeando junto com vocês. Vou nomear essa primeira aqui. Como que eu sei o nome dessa cadeia? Ó, essa cadeia, eu sei o que nós vamos ver. Dá uma olhada. Para a gente nomear a cadeia principal, o que a gente tem que ver? Ó, dá uma olhada. Essa é a cadeia. Essa seria a nossa espinha da molécula. Tem alguma ramificação para o lado? Não tem. Olha, eu só tenho hidrogênio aqui. Então, eu vou utilizar isso daqui? Não, não vou utilizar isso. Eu só vou utilizar essa daqui. O que eu vou fazer? Eu vou contar quantos carbonos. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. Eu procuro aqui. But. Só tenho ligação simples. Hidrocarboneto. Então, o nome dessa molécula é butano. Bem simples. É isso que nós vamos fazer o tempo inteiro, certo? Vamos lá para a nossa segunda molécula. Nossa segunda molécula, para ser nomeado, ó, é aqui. Deixa eu só corrigir uma coisa, senão vai ficar complicado para a gente aqui, para vocês entenderem. Ó, metil. Aqui eu pus o radical, mas daí vai ficar complicado, ó. Opa. Então, vamos lá. Nós vou pegar um que tenha ramificação. Ó. Nós vamos, então, sempre pensar como que a gente vai nomear essas cadeias. Então, essas cadeias, esses compostos, todos têm um nome, todos a gente dá nome da mesma forma. Nunca vai mudar o nome deles. Boa noite, Ana. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Foi. Olha aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar nome para esse composto aqui, certo? Então, o que nós temos que fazer para dar nome para o composto? A gente tem que achar qual é a cadeia. Olha aqui, ó, a cadeia dele aqui, ó. Essa é a cadeia principal. Essa daqui, ó, esse e esse são as ramificações, tá? Então, nós vamos utilizar aqui os nomes. Então, nós temos aqui, ó. Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5, 2 segundos. Hoje tá todo mundo atacado aqui em casa. Ó, nós temos 5 carbonos. Então, como que eu sei qual é o nome desse composto? Para eu saber o nome do composto, eu tenho que saber quantos carbonos ele tem. Eu venho aqui, 5 carbonos, pente. Ligação simples, simples. Opa, pente. Pentano, beleza. Mas nós temos aqui, deixa eu pôr mais para cá.
nós temos algumas ramificações aqui, certo? Então, o nome da cadeia pentano. O que que eu tenho aqui? Olha aqui, eu tenho 3 ramificações. Essas 3 ramificações têm que aparecer no nome dele. Então, como que ele vai chamar? Qual é o nome dessa ramificação? Olha aqui, ó. Tá aqui, o nome dela é metil. Certo? Deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor. Ó, o nome dessa ramificação, ó, é tudo metil. Boa noite, Sara. Por quê? Ó, tem aqui o mesmo jeito. Por que que metil? Ó, ele só tem um carbono. Se ele tiver, olha aqui, ó, igual, ó. Etil, ó, prop, prop, com 3. But, but, 4. Então, todos os nomes dos compostos orgânicos vão seguir a mesma lógica, para não ficar tão complicado. Só que assim, ó, se eu escrever assim para vocês, ó, pentano 3-metil, você vai, daí se eu mandar vocês, vocês vão saber onde vai estar? A gente tem que avisar no nome aonde tá esses radicais, ó. Por quê? Porque ele poderia estar nesse, ele poderia estar nesse, poderia estar nesse. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai dar os nomes aqui. O que que a gente tem? Ó, esse é o carbono. 2, 3, 4, 5. Então, o que que nós temos? Ó, a gente vai colocar os números dele. Onde tem, ó, 2, 2. Por quê? Porque eu tenho, nesse carbono, eu tenho 2 ligados. 4, metilpentano. Então, quando eu tenho que dar os nomes para esses compostos, eu tenho que falar para vocês, né, explicar aonde está os nossos radicais. Vou fazer um outro aqui para vocês. Eu sei que às vezes no começo parece muito complicado, tá? Mas não é não. Não é tão complicado assim não, tá? Fiquem tranquilos. Ó, vou pegar um radical grande. E quando não tem radical? Eu preciso colocar? Ó, não tem radical. Então, às vezes, eles vão ter radicais e às vezes eles não vão ter radicais. Por exemplo, vou passar isso daqui para vocês, sem radical, tá? Ó, vai vir lá e falar assim, ai, que composto é esse? Como é que chama esse composto? Ó, você vai falar, meu Deus, como é que eu vou saber o nome desse cara? Bom, a gente vai ver primeiro o seguinte, qual que é a cadeia? Ó, onde estão os carbonos? Os carbonos estão aqui. Hidrogênio não conta, não é radical. Hidrogênio é com quem ele está ligado. Tem alguma coisa, tem algum outro ligado aqui? Algum ramo, alguma coisa? Não, não tem nada. Bom, então, se não tem nada, eu não vou utilizar essa parte aqui. Eu vou utilizar só o nome dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou contar os carbonos. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui, X. Só tem ligação simples, ó. Ó, ligação simples, simples, simples. Só tem ligação simples, hexano. Então, o nome desse composto aqui é hexano. Por quê? É um alcano, ou seja, um hidrocarboneto que só tem ligação simples com 6 átomos de carbono. Agora vamos fazer um outro aqui.
Ó, peguei um outro aqui para vocês. Então, vamos lá. Ó, tá aqui com vocês. Então, nós temos aqui um outro composto, desenhado de uma outra forma. Ó, então, vamos lá. Agora aqui, a gente tem... Vamos pensar na cadeia dele. Primeiro, a gente tem que achar a cadeia. Ó, se eu fizer essa cadeia aqui... Opa, se eu pegar essa cadeia aqui, vai sobrar esse lado aqui. Vamos ver se tem outro jeito dela. Se eu fizer assim, vai sobrar um. De qualquer forma, vai sobrar o mesmo, ó, vai sobrar o mesmo desenho, certo? Então, a gente faz assim, ó, não vai sobrar um C com 3H? Se eu fizer de qualquer lado, vai sobrar um, tá? O que é a cadeia? É quando eu traço uma linha sozinha, sabe? Sem quebra, sem virar, sem nada. Por quê? Eu não poderia fazer isso e voltar para cá. Não tem como, ó. É uma coisa só. Então, essa aqui é minha cadeia principal, certo? Bom, se essa é a minha cadeia principal, isso daqui é minha ramificação. Então, qual que é o nome dele? Bom, primeiro eu tenho que ver na minha cadeia principal. Quantos átomos eu tenho? Ó, 1, 2, 3. 3 tá no prop, certo? Daí nós temos, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, no carbono 2, que é esse daqui, eu tenho uma ramificação. Então, vai ficar 2. Como é que é o nome dessa ramificação? Só tem um carbono, que é essa daqui. Então, 2 metil prop, porque só tem ligação simples, 2 metil propano. Então, o nome desse composto é 2-metil-propano. Então, mais um. Sabe aqui. Esse já fizemos. Esse. Então, vamos mais um. Ó. Então, vamos pensar na nossa cadeia. Ó. Então, nossa cadeinha aqui. Essa é a nossa cadeia. Nossa, que torta, que feio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia fazer subindo aqui, ele teria 8 também. Ó, se eu subisse aqui, ele teria 8. Se eu fizesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu descesse aqui, também teria 8. Se eu subisse aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa daqui é a mais longa. Então, é a nossa cadeia principal. E agora? Eu tenho, ó. Opa, tá muito forte aqui. Eu tenho vários radicais. Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse e eu tenho esse. Eu tenho que dar nome para todos. Bom, então eu vou primeiro numerar. Qual lado que está mais na ponta? Não é desse lado? Então, eu começo daqui. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, olha, no carbono 2, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, 1, 2, o quê? Metil. Então, vai ficar 2,2 metil. No carbono 4, eu tenho dois radicais também. Ó, eu tenho 4. Ó, etil. 4, ó, 3. Propil, aqui esqueci de apagar. É propil, tá? Não propila. Depois, agora, a minha cadeia principal. 8. Então, 2,2 metil, 4 etil, 4 propil, octano. Olha que nome estranho desse composto. Estranho, né? Muito grandão, né, esse nome. Mas, coitado, é o nome dele. Então, como que a gente então tem que fazer? A gente tem que identificar, então, as cadeias e os nomes delas. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Identificar a cadeia carbônica, certo? Identificando a cadeia, eu consigo saber qual o composto que eu tenho. Vou pegar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Esse daqui, ó, é um composto que serve bem para... Não é nem dificultar, é para confundir. Dá uma olhada. Dá a impressão que esse daqui é um radical, certo? Mas nesse caso, sabe por que ele não é um radical? Porque olha aqui, ó, olha a cadeia. Ó, ela só tá tombada. Dá uma olhada, ele não tem, se tivesse mais para cá, tivesse um outro tanto aqui, daí seria radical. No caso, não, ele só tá tombado. Então, ó, tudo isso aqui é uma cadeia só. Então, é só a gente contar quantos carbonos, ó, não tem nenhum radical, só contar quantos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome dele, ó, pente, porque tem 5, pentano. Só isso daqui. Não é tão complicadinho, não. Vamos mais aqui. Ó, deixa eu achar mais um exemplo aqui. Outro exemplo aqui. Olha esse já. Vamos pensar nesse. Ó, eu posso começar. Se eu começar daqui, ó, dá uma olhada. Vai sobrar esse lado, então eu já tenho uma ramificação. Se eu começar desse, vai sobrar um aqui também. Opa. Então, eu tenho ramificações. Então, de qualquer forma, é mais fácil fazer aqui. Então, essa é a minha cadeia principal, certo? Isso daqui é a minha ramificação. Eu sempre começo a contar
da ponta, né? Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho, ó, no carbono 2, eu tenho um metil. Então, 2 metil. Sempre começa dos radicais, tá? E 2 metil pentano. Então, esse é o nome desse composto aqui. Então, vamos para um outro composto. Vamos lá, aqui. Outro composto aqui para vocês, ó. Vamos lá. Bom, eu posso pensar, se eu vamos supor, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 2 radicais. Vamos ver se tem outro jeito de fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu vou fazer, aqui tem 5 também. Só que aqui eu vou ter um radical só. Então, nós vamos trabalhar de como? Vamos pegar os 2 radicais, correto? E eu vou sobrar 2 radicais aqui. 5, então, eu tenho, ó, mais perto daqui, nós temos 2 metil, porque só tem um carbono. No carbono eu tenho 3 etil pentano. Então, vamos pensar em mais um aqui. Ó, eu tô fazendo para ir mostrando os exemplos, tá bom? Vou pegar esse daqui. Vamos lá. Ó, então nós temos aqui uma cadeia. Vamos pensar. Ó, vamos descobrir qual que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos 6. 1, 2, 3, 4. Ixi, aqui não. Outra maior. Então, 2, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá na mesma. Vai sobrar a mesma coisa. Então, a gente pode deixar até essa mesma, ó. Se eu fizesse aqui também ia dar 6 e ia sobrar a mesma coisa. Então, vamos lá. O que nós temos de radical que sobrou da cadeia? Ó, sobrou esse radical,
esse radical e esse radical, certo? Ou ramificação. Nós temos, começando aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui no carbono 2, nós temos um metil e no carbono 3. Então, 2,3 metil, que é os carbonos. Depois, nós temos 4 etil hexano, certo? A princípio parece muita coisa, né? Meio. Até assusta aquelas moléculas, né? Mas vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. E assim, ó, aprendeu essa parte, tudo o resto fica tranquilo, porque tudo o resto é igual. Vocês perceberam que toda vez a gente faz a mesma coisa? Achar a cadeia, contar os carbonos e decorar aquela tabelinha. Aquela tabelinha não tem outro jeito, tem que ser decorada. Claro que para os exercícios eu vou deixar vocês fazendo. A gente decora porque a gente vai treinando, né? A gente decora por exaustão, certo? Deixa eu só ver quem tá aqui então. Ó, só fazer chamar. Amabile, Ana Heloísa, Felipe, Maria, Maria Beatriz, Maria Cristina e a Sara. Certo? Então, gente, então por hoje a gente encerra por aqui. Bom descanso para vocês e amanhã já dá para vocês acessarem, ok? Gente, fiquem com Deus e uma ótima noite para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bom descanso para você também. Obrigada, Sara.